Seja bem-vindo ao Empreenda Leve, o podcast para quem quer empreender com clareza, estrutura e estratégia, sem perder de vista o que realmente importa. Eu sou Ana Fragoso, estrategista de negócios autorais e especialista em slow marketing e liderança de pensamento para empreendedores solo. No episódio de hoje, eu quero me abrir com você e contar mais sobre a minha jornada de reaprender a divulgar meu trabalho sem as redes sociais. Continuo refletindo e entendendo as possibilidades de sustentar os nossos negócios longe dos algoritmos e do peso dessas redes. E se você está ponderando se deve ou não deve parar de criar conteúdo para as redes, quero te lembrar de baixar o guia Como Sair das Redes Sociais para você entender melhor o seu momento e tomar uma decisão mais alinhada com suas expectativas. Você pode baixar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Eu sei que eu tenho falado muito aqui com vocês sobre os caminhos alternativos para divulgar nossos negócios sem as redes. E também sei que para muitas de nós isso pode parecer um sonho. De fato, minha querida amiga e mentora Dalva Correia me disse isso quando eu perguntei para ela o que ela sentia quando eu falava sobre ter um negócio sem estar nas redes. É meu sonho, ela respondeu. Isso me fez refletir sobre por que a gente coloca essa realidade tão fora do nosso alcance, se há pouco tempo as redes não existiam. E me faz pensar o que é que realmente nos impede de dar um basta. Eu entendi que tem um grande elefante na sala quando falamos de sair das redes, que é o fato de estarmos emocionalmente envolvidas com esses espaços. Sim, eu sei e eu acho que as redes são ferramentas de divulgação, de busca de informação, de vendas, mas já faz tempo que elas viraram muito mais do que isso nas nossas vidas. Elas meio que se tornaram pontos de encontro, a nossa sala de estar digital, o lugar onde a gente compartilha, observa, forma opinião, se mostra. E muitas vezes é o único lugar onde a gente se sente vistas de verdade. E aí, quando você trabalha sozinho, esse sentimento é ainda mais forte. As redes sociais suprem sim uma necessidade de encontro de colegas de trabalho no café e essa sensação de pertencimento em algo maior. E acredite, eu sei que este é o principal motivo pelo qual sair das redes é tão difícil. Só por causa disso, a decisão já não é mais uma decisão estratégica. Se transforma numa perda. E aí tudo se transforma na pergunta, tá bom, se eu sair, quem vai me ver? Quando eu considerei sair, eu percebi que meu apego não era tanto ao conteúdo, às notícias, aos memes, não era nada disso. Meu apego era mais a ideia de que minha voz só vai importar se ela estiver lá dentro, sendo exibida várias vezes para um monte de gente. E te confesso que eu fiquei bem mal com essa percepção. De verdade, eu achei super aterrorizante perceber que meu cérebro entendeu que eu só existo, pertenço ou posso ter um negócio se eu estiver lá e se eu estiver cumprindo com as regras dessas redes. E é claro que, a partir dessa conclusão, não demorou muito para eu me rebelar, né, gente? E tentar entender o buraco que eu tinha me enfiado. E a verdade que eu achei por trás desse manto foi que a minha voz não depende de um feed. E a sua também não. Então tá, se eu não quero mais estar e nem depender das redes, onde é que o meu marketing pode viver? E de novo me veio uma consideração importante. Quando eu falo sobre não estar mais nas redes, eu não estou falando de sumir e nem de nunca mais entrar lá. Estou falando primeiro de parar de contribuir com espaços que exploram cada vez mais nossa criatividade, nosso tempo e nossa energia vital e nos entrega em troca migalhas que não sustentam o nosso negócio. E também estou falando da gente colocar nossa criatividade, nosso tempo e energia na construção de uma presença digital em lugares que fazem sentido para a gente e fazem sentido para quem acompanha a gente. Então, onde mais o nosso marketing pode viver?
Para mim, em lugares mais silenciosos, mais profundos, mais seus. E fui entendendo nessa criação de que esses lugares poderiam ser, sei lá, uma newsletter que você manda toda semana, direto para a caixa de entrada das pessoas certas. Um podcast como esse, onde você desenvolve suas ideias sem pressa. Um blog, um site bem feito, uma série de aulas, uma apresentação em um evento. Pode até ser uma conversa por e-mail, ou num grupo pequeno, ou numa comunidade que você lidera. Um marketing fora das redes é sobre colocar nossas ideias e serviços em espaços que a gente controla e espaços que perduram no tempo. E o mais curioso de tudo isso é que foi só quando eu fiz esse movimento de criar esses lugares é que eu comecei a ser realmente escutada. Não por todo mundo, mas pelas pessoas certas. E aí muita gente me pergunta, mas Ana, dá certo mesmo? É só um sonho isso aí, não tem como fugir nem escapar das redes. Gente, até aqui, o que eu posso afirmar é que dá sim. Dá porque esse tipo de marketing, ele não é aleatório e ele já existia antes das redes. O que eu acho que a gente precisa fazer é ajustar a nossa forma de encarar a divulgação do nosso trabalho e a relação que a gente cria com as redes depois de muitos anos dentro delas. Porque para empreendedores solo e líderes de pensamento, não depender de grandes plataformas vai ser um fator determinante de sucesso ou de fracasso do negócio. Até grandes influenciadores ídolos esportivos, como Cristiano Ronaldo e até atletas da NBA, estão começando a criar canais diretos com seu público para não depender mais da imprensa e de grandes plataformas. Eles estão migrando para newsletters. Então perceba que marketing fora das redes já é uma tendência. Agora, como a gente consegue fazer uma mudança dessas, render frutos e sustentar nosso negócio? E aí eu quero trazer, é claro, como sempre, uma resposta mais estruturada. Para mim, são 3 passos. O passo 1 é a gente conseguir articular um posicionamento claro, colocando para fora o nosso ponto de vista. É aqui que nasce a liderança de pensamento. Ter um bom posicionamento vai muito além da gente ter um nicho ou da gente ter uma bio bem escrita no Instagram. É a gente conseguir articular o ponto de vista, aquilo que só você vê, do jeito que só você sabe explicar. É construir uma narrativa que vai te diferenciar dos demais. É falar sobre o que moldou a sua forma de ver o mundo e as respostas que você traz para os problemas que você resolve. Quando você tem clareza da sua mensagem, da transformação que você traz e da conversa que você quer liderar, você vai atrair as pessoas certas, porque você se posiciona com consistência e intenção. Quando você consegue articular esse posicionamento, você não precisa mais gritar, você não precisa agradar todo mundo, muito menos os algoritmos. E o seu trabalho é dizer as coisas que você acredita para as pessoas certas, para quem está pronto para ouvir, do seu jeito. O segundo passo é criar uma presença digital estruturada e que comunica o seu posicionamento. Ou, como eu costumo dizer, criar um ecossistema com conexões e caminhos lógicos. Uma presença forte fora das redes começa com a construção desse ecossistema digital em que a sua mensagem é clara e todos os pontos de contato se conectam. Então, é investir na criação de um site que apresenta a sua proposta com clareza, uma newsletter que aprofunda a relação com a sua audiência, um podcast ou um blog que compartilha a sua visão mais macro e as suas ideias, e um canal de venda que convida para a ação no momento certo. Nesse passo, cada canal tem uma função e um papel estratégico. Tudo se conversa, tem um fluxo. Tudo que está ali guia as pessoas que chegam até você. Essa estrutura te traz previsibilidade, autonomia e clareza de onde você precisa colocar a sua energia. E o melhor de tudo é que essa estrutura vai te dar uma paz mental para você criar e crescer com mais consistência, sem pensar o tempo todo em agradar os algoritmos.
E o terceiro passo é ter o hábito de gerar relacionamentos de qualidade. Porque marketing também é rede, mas ela é uma rede viva, não só de seguidores. E nesse passo a lógica muda assim. Em vez de falar com todo mundo aleatoriamente num feed que vê quem consegue e quem o algoritmo deixa, você começa a fazer alianças com as pessoas certas, aquelas que compartilham da sua visão de mundo e dos seus valores. Então é investir em parcerias, colaborações, trocas e projetos conjuntos. É entender que o boca a boca continua sendo uma das formas mais potentes de crescer e que ele só acontece quando existe confiança. É o que eu chamo de hub marketing. Criar um hub de pessoas, negócios e comunidades que compartilham valores semelhantes aos seus e que podem se fortalecer mutuamente. Também é estar presente em espaços onde a sua voz é bem-vinda e valorizada, através de entrevistas e palestras em eventos, ou fazer parte aí de um ecossistema de trocas e onde a visibilidade se multiplica e não se esgota. É um ajudando o outro. E o melhor desse passo é que quando você sai da lógica do post frequente e rápido e entra na lógica da conversa intencional com as pessoas, o vínculo muda. As pessoas não vão estar mais só te seguindo, elas vão estar caminhando com você. E isso é o que mais gera resultados no médio e longo prazo para os nossos negócios. Enfim, eu não estou aqui para dizer que você não pode ou não deve usar as redes sociais nunca mais. O ponto principal da mudança que eu proponho não é abandonar, é parar de depender. Você pode usar as redes quando, como e quanto quiser, se você quiser. Só que o ponto aqui, que eu acho que você precisa levar, é que o coração do seu negócio, do seu marketing e da sua visão de mundo não merecem ficar num feed algoritmizado que pode mudar a qualquer momento. Eles merecem muito mais do que isso. A decisão de sair me devolveu tempo, criatividade e clareza. E mais do que isso, me devolveu presença. Hoje eu me sinto mais inteira no que eu faço, no que eu crio e no que eu entrego. E sinto que voltei a liderar meu negócio no meu ritmo, do meu jeito. Ok, chegamos ao final de mais um episódio. E se esse episódio te trouxe alguma clareza ou até te deu um certo alívio, então talvez esse seja o seu próximo passo também. Depender cada vez menos das redes sociais. Nos próximos episódios eu quero tentar abrir mais detalhes dessa estratégia fora das redes. Falar mais sobre como estruturar a nossa presença, como construir autoridade com mais profundidade e como gerar vendas de uma forma contínua, sem o desgaste das redes sociais. Mas se você já quiser começar a construir essa sua presença menos dependente das redes sociais, eu te convido a conhecer o curso O Lado Simples do E-mail Marketing, onde eu ensino como transformar o e-mail num canal estratégico, humano e rentável para o seu negócio. O link está aqui na descrição do episódio. Quero te agradecer mais uma vez por me ouvir até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!